E se eu te dissesse que uma jovem índia virgem de 19 anos foi entregue a um estrangeiro para selar uma aliança que salvaria sua aldeia? O que você pensaria se soubesse que na noite de núpcias ela simplesmente desapareceu sem deixar rastros? O que realmente aconteceu com Arami? Foi o amor, o medo ou algo muito mais misterioso que a fez sumir na escuridão da floresta amazônica? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O céu sangrava em tons de vermelho e laranja enquanto o sol se despedia do horizonte amazônico. Arami observava, com os pés descalços afundados na terra úmida à beira do rio, as águas que corriam sem pressa. Seus olhos negros, profundos como a noite que se aproximava, refletiam o medo que tentava esconder de todos as semanas. Seus dedos acariciavam o colar de sementes e dentes de onça que sua avó havia lhe dado quando completou 7 anos. Para proteger seu espírito, ela dizia. Hoje, aos 19 anos, Arami duvidava que qualquer amuleto pudesse protegê-la do destino que a aguardava. O som de tambores começou a ecoar pela aldeia. Era o chamado. Sua última noite como filha livre da tribo Caripuna havia chegado ao fim. Amanhã seria entregue como esposa a Leonard Miller, um homem branco que mal conhecia, mas que prometia proteger as terras de seu povo da invasão de garimpeiros e madeireiros que há anos vinham devorando a floresta. Arami respirou fundo e caminhou lentamente de volta à aldeia. As chamas das fogueiras dançavam, projetando sombras alongadas nas ocas. Os anciãos já estavam reunidos em círculo e seu pai, o cacique Tibiriçá, a aguardava com o semblante grave. Ao seu lado, sentado em um banco de madeira esculpida, estava Leonard Miller, um homem alto, de pele clara queimada pelo sol amazônico, olhos da cor do céu e cabelos da cor do milho seco. Ele se levantou ao vê-la aproximar-se e sorriu com gentileza. Arami, chamou seu pai, estendendo a mão enrugada para que ela se aproximasse. Chegou a hora de conhecer melhor aquele que será seu esposo quando o sol nascer novamente. A jovem sentiu o coração acelerar. Seus olhos percorreram os rostos familiares que a observavam. Sua mãe mantinha os olhos baixos, incapaz de encarar a filha. Sua irmã mais nova, Yara, chorava silenciosamente. O restante da tribo assistia à cena com uma mistura de tristeza e resignação. Todos sabiam que era um sacrifício necessário. Boa noite, Arami, disse Leonard em um português carregado de sotaque estrangeiro. É uma honra finalmente conhecê-la. Arami não respondeu. Não por falta de educação, mas porque as palavras simplesmente não conseguiam atravessar o nó em sua garganta. Apenas inclinou levemente a cabeça em um gesto de reconhecimento. Nossa aliança salvará muitas vidas, continuou Leonard, olhando diretamente para o cacique. Os papéis estão prontos. Amanhã, após a cerimônia, assinaremos o acordo de proteção territorial e iniciaremos os projetos de conservação. Nenhum invasor tocará nestas terras novamente. Tibiriçá assentiu gravemente. E minha filha será tratada com respeito e dignidade? Como uma rainha, garantiu Leonard. Em minha casa ela terá tudo o que desejar. Poderá visitar a aldeia sempre que quiser. Não pretendo afastá-la de suas raízes. Arami finalmente encontrou sua voz. E se eu não quiser ir? Perguntou, os olhos fixos no estrangeiro. Um silêncio pesado caiu sobre a reunião. Seu pai fechou os olhos, visivelmente incomodado com a pergunta que não deveria ter sido feita. Leonard, entretanto, não pareceu ofendido. Entendo seus temores, Arami. Sou um estranho para você. Mas peço apenas uma oportunidade. Conheça-me. Se após alguns meses você continuar infeliz, não a manterei contra sua vontade. Era uma promessa justa, mas Arami sabia que era apenas isso, uma promessa.
Uma vez longe de sua aldeia, quem garantiria que ele cumpriria sua palavra? Naquela noite, Arami não conseguiu dormir. Deitada em sua rede, ouvia os sons noturnos da floresta. O canto dos insetos, o ocasional ruído de algum animal, o sussurro das folhas movidas pelo vento, sons que conhecia desde que nascera e que temeria nunca mais ouvir. Sua mãe, Jandira, entrou silenciosamente na oca e sentou-se ao lado de sua rede. "Sei que está acordada, minha filha", sussurrou, passando gentilmente os dedos pelos cabelos negros de Arami. "Mãe, por que tem que ser assim? Por que eu?" Jandira suspirou. "Você é a mais bela e inteligente entre nossas jovens. E a única que fala bem o português. O homem branco precisa de alguém que possa entendê-lo e ser sua ponte com nosso mundo. Mas eu não o amo. O amor pode crescer com o tempo, filha." "Seu pai e eu..." Jandira hesitou. Também fomos unidos por um acordo entre aldeias. O amor veio depois. "E se não vier para mim?" Jandira baixou os olhos. "Então, você fará o que for necessário pelo bem do nosso povo. Como sempre fizemos." Antes que o sol nascesse, Arami foi levada ao rio para o ritual de purificação. As mulheres mais velhas da tribo a banharam com água perfumada com ervas e flores. Pintaram seu corpo com grafismos tradicionais que representavam fertilidade e proteção. Colocaram em sua cabeça uma coroa de penas coloridas e em seu pescoço, além do colar que já usava, outros feitos especialmente para a ocasião. "O homem branco gosta de ouro e prata", disse uma das anciãs, colocando um bracelete dourado em seu pulso. "Este é um presente dele, para que você nunca esqueça quem você é, mesmo longe daqui." O bracelete era bonito, mas pesado. Arami sentiu como se fosse uma corrente disfarçada de joia. A cerimônia começou ao meio-dia. Leonard vestia roupas claras e limpas, com um cocar menor dado pelo cacique como símbolo de aceitação na tribo. Arami foi conduzida por seu pai até o centro da aldeia, onde um círculo de pedras havia sido montado. Os dois deveriam entrar juntos no círculo, compartilhar uma bebida sagrada e então seriam declarados unidos. Arami tremia levemente quando Leonard estendeu a mão para ajudá-la a entrar no círculo. Seus olhos azuis pareciam sinceros quando ele sorriu para tranquilizá-la. "Não tenha medo", murmurou ele, apenas para que ela ouvisse. "Prometo respeitá-la sempre." A bebida sagrada foi servida em uma cuia decorada com símbolos ancestrais. Leonard bebeu primeiro, depois passou para Arami, que hesitou apenas um instante antes de levar a cuia aos lábios. O líquido era amargo e forte, feito de raízes e ervas que só os pajés sabiam preparar. Quando o ritual terminou, houve festa. Música, dança, comida em abundância. Os presentes trazidos por Leonard foram distribuídos entre a tribo. Tecidos, ferramentas, medicamentos. Embora tentasse demonstrar alegria, Arami sentia-se cada vez mais angustiada conforme o sol descia no horizonte. Foi no crepúsculo que Leonard e o cacique Tibiriçá se afastaram para assinar os documentos prometidos, papéis que, segundo o estrangeiro, garantiriam a proteção legal das terras Caripuna. Arami os observou de longe, tentando decifrar as expressões. Seu pai parecia satisfeito quando apertou a mão de seu novo genro. A noite chegou e, com ela, o momento que Arami mais temia. Segundo a tradição, os recém-casados deveriam passar a primeira noite juntos, em uma oca especial, afastada das demais, às margens do rio. Um lugar preparado com esmero pelas mulheres da aldeia, decorado com flores e ervas aromáticas para abençoar a união. Leonard segurou sua mão enquanto caminhavam para lá, guiados apenas pela luz da lua cheia e de algumas tochas. "Não faremos nada que você não queira", disse ele quando chegaram à entrada da oca. "Podemos apenas conversar esta noite, se preferir." Arami olhou para ele, surpresa. Não esperava tal consideração. "Por que está fazendo isso?" perguntou ela. "Por que escolheu se casar com uma indígena que mal conhece?"
Leonard sorriu, mas havia algo melancólico em seus olhos. Tenho minhas razões, Arami. Algumas você entenderá com o tempo. Outras, talvez nunca. Entraram na oca e se sentaram em esteiras macias dispostas no chão. Leonard acendeu uma pequena lamparina que trouxera consigo, iluminando o ambiente com uma luz dourada e trêmula. Arami notou que ele tinha mãos bonitas, de dedos longos, sem a aspereza que esperaria de um homem que trabalhava em projetos de conservação na floresta. Você não é realmente quem diz ser, não é? Perguntou ela de repente, seguindo um instinto que não sabia explicar. Os olhos de Leonard se arregalaram levemente, mas ele se recompôs rápido. O que faz você pensar isso? Suas mãos. São mãos de quem nunca trabalhou duramente, e há algo em seu olhar. Você esconde algo. Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles. Fora da oca, o som dos festejos continuava, mas parecia distante, como se pertencessem a outro mundo. Você é perspicaz, Arami, disse finalmente Leonard. Mais do que imaginei, ele suspirou profundamente. Sim, há muito que não lhe contei, nem ao seu pai, mas prometo que minhas intenções com sua tribo são genuínas. Mas suas intenções comigo? Leonard desviou o olhar. Também são puras, mas diferentes do que todos pensam. Arami sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que quer dizer? Não posso explicar agora, mas prometo que amanhã, quando chegarmos à cidade, contarei tudo. Por enquanto, saiba apenas que não pretendo consumar este casamento. Arami piscou, confusa. Não entendo. Se não quer uma esposa de verdade, por que se casar comigo? Porque precisava de uma forma de entrar na sua tribo, de ganhar a confiança do seu povo. O casamento foi uma conveniência. Arami sentiu o rosto queimar de humilhação e raiva. Então tudo não passa de um jogo para você? Meu povo, meus sentimentos, nada importa? Não é isso. Leonard parecia genuinamente aflito. Há algo maior em jogo, algo que não posso explicar aqui. Por favor, confie em mim só até amanhã. Confiar em alguém que acabou de admitir que mentiu para toda a minha aldeia. Leonard passou a mão pelos cabelos, visivelmente tenso. Você está certa em desconfiar, mas juro pela memória da minha mãe que não pretendo fazer mal a você ou ao seu povo. Pelo contrário, um ruído súbito do lado de fora interrompeu a conversa. Eram passos, aproximando-se furtivamente. Esperava alguém? Sussurrou Arami. Leonard balançou a cabeça negativamente, seu rosto de repente pálido. Ele se levantou e apagou a lamparina com um sopro. Fique aqui, murmurou, dirigindo-se à entrada da oca. Mal havia afastado a cortina de palha, quando Arami ouviu um baque surdo e um gemido abafado. Depois, silêncio. Leonard! Chamou ela, o coração acelerado. Não houve resposta. Com cautela, Arami engatinhou até a entrada da oca e espiou para fora. O corpo de Leonard jazia imóvel no chão, e sobre ele estava um homem de costas para ela. Mesmo na penumbra, Arami reconheceu as roupas. Era Jorge, o guia brasileiro, que havia trazido Leonard à aldeia semanas atrás. Finalmente te peguei, seu impostor, disse Jorge, agachando-se para revistar os bolsos de Leonard. Onde estão os documentos? Arami recuou silenciosamente para dentro da oca, a mente trabalhando freneticamente. Leonard estava certo. Havia algo muito errado acontecendo. Olhou ao redor, procurando algo que pudesse usar como arma ou como rota de fuga. A oca tinha apenas uma entrada, mas uma das paredes dos fundos era feita de palha mais fina, suficiente para que ela pudesse romper e escapar. Com cuidado para não fazer barulho, Arami começou a abrir caminho pela parede. Sei que está aí dentro, Índia. A voz de Jorge soou perigosamente próxima. Saia agora e não se machuque. Arami rasgou a palha com mais força, criando uma abertura grande o suficiente para passar. Sem olhar para trás, ela escorregou para fora e correu em direção à escuridão da floresta.
A luz da lua iluminava parcialmente o caminho, mas Arame conhecia aquela parte da mata como a palma de sua mão. Sabia exatamente onde pisar para não fazer barulho, quais trilhas seguir para desaparecer rapidamente. "Volte aqui!" O grito de Jorge soou distante, mas determinado. Arame correu até um pequeno riacho e entrou na água, seguindo contra a corrente para não deixar rastros. O frio da água noturna cortava suas pernas, mas ela não se importava. Precisava de distância, de tempo para pensar. Após cerca de 200 metros rio acima, saiu da água e continuou pela margem oposta, tomando cuidado para pisar apenas nas pedras. Quando achou que estava suficientemente longe, parou para recuperar o fôlego e tentar entender o que estava acontecendo. Leonard havia dito que não era quem dizia ser, mas Jorge parecia conhecer sua verdadeira identidade e queria algo dele: documentos. Que tipo de documentos seriam tão importantes a ponto de um homem atacar outro? O som distante de vozes interrompeu seus pensamentos. A aldeia havia percebido que algo estava errado. Provavelmente haviam encontrado Leonard inconsciente. Ou pior, Arame precisava decidir: voltar e tentar explicar o que viu ou continuar fugindo. Se Jorge contasse sua própria versão dos fatos, ela poderia ser culpada pelo ataque. Por outro lado, se continuasse fugindo, confirmaria qualquer suspeita contra ela. Enquanto hesitava, uma figura emergiu silenciosamente da escuridão à sua frente. Arame quase gritou, mas a mão da pessoa cobriu sua boca antes que o som escapasse. "Shh, sou eu", sussurrou uma voz familiar. Era Moacir, o jovem pajé da aldeia, apenas alguns anos mais velho que ela. "Moacir? Como me encontrou?" "Segui seu espírito", respondeu ele, enigmático como sempre. "Precisamos nos mover. Não está segura aqui." "O que está acontecendo? Você sabe de algo sobre Leonard ou Jorge?" Moacir olhou para os lados, como se temesse ser ouvido. "Muitas mentiras foram ditas, Arame. Teu pai foi enganado. Leonard não é conservacionista, nem Jorge é apenas um guia. Ambos fazem parte de algo maior e mais perigoso." "O quê?" "Não há tempo para explicar agora. Precisamos ir para o santuário na montanha. Lá estaremos seguros até entender o que realmente está acontecendo." Arame hesitou apenas um instante antes de seguir Moacir pela floresta. O santuário a que ele se referia era um local sagrado, conhecido apenas pelos pajés e seus aprendizes, onde rituais importantes eram realizados. Ficava no alto de uma pequena montanha, a cerca de 2 horas de caminhada da aldeia. Caminharam em silêncio pela mata fechada, guiados apenas pela luz da lua que ocasionalmente conseguia penetrar entre as copas das árvores. Moacir movia-se com a graça de um felino, enquanto Arame o seguia, tentando imitar seus passos silenciosos. "Como soube que algo estava errado?" perguntou ela quando fizeram uma breve pausa para beber água de um córrego. "Tive uma visão na noite passada", respondeu Moacir. "Vi um lobo com pele de cordeiro e uma serpente disfarçada de amigo. Quando soube que Jorge tinha retornado à aldeia inesperadamente hoje, entendi que minha visão era um aviso. Jorge não deveria estar aqui? Ele partiu há 3 dias, dizendo que precisava preparar a casa de Leonard na cidade para a chegada de vocês. Não havia razão para voltar tão cedo. Continuaram a subir a encosta da montanha. O caminho tornava-se cada vez mais íngreme e difícil, mas finalmente chegaram a uma caverna parcialmente escondida por uma cascata. Moacir afastou um conjunto de lianas e indicou a entrada. "Entre, estaremos seguros aqui." O interior da caverna era surpreendentemente seco e confortável. Tochas foram acesas, revelando pinturas rupestres nas paredes. Algumas pareciam ter séculos, outras eram mais recentes. Arame reconheceu símbolos de sua tribo misturados com outros que não conhecia. "Este lugar existe desde antes dos primeiros Caripuna chegarem a estas terras", explicou Moacir, notando seu interesse nas pinturas. "Tem sido guardado por pajés de muitas gerações."
O que vamos fazer agora? Perguntou Arami, sentando-se em uma esteira no chão. Esperar até o amanhecer. Então descerei até um ponto onde posso observar a aldeia sem ser visto. Preciso entender o que está acontecendo antes de decidirmos nosso próximo passo. Arami assentiu, sentindo o peso dos acontecimentos finalmente cair sobre seus ombros. Em menos de um dia, sua vida havia sido completamente virada de cabeça para baixo. Descanse um pouco, sugeriu Moacir. Precisará de suas forças. Embora achasse que seria impossível dormir, o cansaço logo a venceu. Arami adormeceu ao som distante da cascata e do canto ocasional de alguma ave noturna. Acordou com o toque gentil de Moacir em seu ombro. Pela luz que entrava na caverna, percebeu que já era dia. O que descobriu? Perguntou, sentando-se rapidamente. O rosto do jovem pajé estava grave. A situação é pior do que imaginávamos. Leonard está vivo, mas ferido. Jorge disse a todos que você o atacou e fugiu. O quê? Isso é mentira? Eu sei. Mas Jorge mostrou a todos um documento que diz que Leonard não é quem dizia ser. Segundo ele, Leonard é na verdade um investigador disfarçado, enviado para reunir provas contra a nossa tribo. Provas de quê? De que estaríamos envolvidos com garimpo ilegal em nossas próprias terras. Aparentemente alguém tem usado o nome dos Caripuna para obter licenças falsas de mineração. Arami sentiu o sangue gelar nas veias. Isso é absurdo. Nossa tribo sempre lutou contra os garimpeiros. Exatamente. Por isso suspeito que Jorge seja o verdadeiro impostor. Ele agora está convencendo o Conselho de Anciãos a assinar novos documentos, supostamente para nos proteger dessas acusações. Mas se Leonard está vivo, por que não diz a verdade? Ele está sendo mantido sob vigilância constante, supostamente para sua própria proteção. Acho que Jorge teme que ele possa desmentir sua história. Arami se levantou, determinada. Já precisamos voltar e expor Jorge. Moacir balançou a cabeça. Não seria seguro para você agora. Jorge convenceu muitos de que você é cúmplice de Leonard, ou que foi manipulada por ele. Alguns até acreditam que você fugiu porque se sentiu culpada por atacá-lo. Mas meu pai, ele acredita nisso. Seu pai está dividido. Ele não quer acreditar que você faria algo assim, mas os documentos que Jorge mostrou parecem convincentes. Moacir hesitou. Há outra coisa. Seu colar foi encontrado às margens do rio, junto com pegadas invertidas. Meu colar? Arami tocou o pescoço, percebendo pela primeira vez que o amuleto que sua avó lhe dera havia desaparecido. Deve ter caído quando fugi. Mas o que são pegadas invertidas? Pegadas que parecem ir em uma direção, mas na verdade indicam o caminho oposto. É um sinal do Curupira. Arami arregalou os olhos. O Curupira era um ser mítico protetor da floresta, conhecido por ter os pés virados para trás para confundir caçadores. Você acha que... Não sei o que pensar, admitiu Moacir. Mas alguns na aldeia estão dizendo que você foi levada pelo Curupira como punição por ter aceitado se casar com um homem branco que queria explorar nossas terras. Arami não sabia se ria ou chorava com a ironia da situação. Então agora sou tanto criminosa quanto vítima de uma entidade sobrenatural? As pessoas têm medo, Arami, e o medo faz com que acreditem no que lhes é mais conveniente. Um pensamento súbito ocorreu a Arami. O bracelete que Leonard me deu, ainda o tenho. Ela mostrou a joia dourada em seu pulso. Talvez haja algo nele que possa nos ajudar a entender quem ele realmente é. Moacir examinou o bracelete com cuidado. Era uma peça bonita, finamente trabalhada, com pequenos detalhes gravados em toda a sua extensão. Estes não são apenas detalhes decorativos, disse ele após alguns minutos. São letras, muito pequenas, uma mensagem. Usando uma lupa feita de cristal de quartzo que guardava entre seus pertences rituais, Moacir conseguiu ler a inscrição. Operação Anaconda. Em caso de emergência, procure Mateus na missão de São Miguel.
Operação Anaconda, repetiu Arami, confusa. O que isso significa? Não sei ao certo, mas Mateus é o nome do padre que dirige a missão cristã a 2 dias de caminhada daqui. Já o visitei algumas vezes para trocar conhecimentos sobre plantas medicinais. Então Leonard queria que eu procurasse esse padre se algo desse errado, concluiu Arami. Isso significa que ele sabia que poderia estar em perigo. Ou que você estaria, acrescentou Moacir. De qualquer forma, parece que nossa melhor opção é procurar esse padre e descobrir o que ele sabe. Decidiram partir imediatamente. Moacir conhecia um caminho alternativo que evitaria a aldeia e qualquer possível busca que Jorge pudesse ter organizado. Antes de saírem, o jovem pajé preparou uma infusão de ervas para dar-lhes energia e clareza mental para a longa jornada. Mantenha o bracelete escondido, aconselhou ele enquanto se preparavam. Se ele realmente contém informações importantes, é melhor que ninguém mais saiba que o temos. Arami cobriu o bracelete com um pedaço de tecido que Moacir lhe deu, amarrando-o firmemente. Sentiu um estranho conforto em saber que Leonard havia tentado protegê-la, mesmo sem revelar completamente suas intenções. A viagem até a missão de São Miguel foi árdua. Precisavam manter-se fora das trilhas principais para evitar encontros indesejados, o que significava abrir caminho pela mata fechada e atravessar terrenos difíceis. Dormiam poucos momentos de cada vez, alternando turnos de vigilância. Na noite do primeiro dia, acampados sob a copa de uma grande árvore, Arami finalmente teve coragem de perguntar o que vinha incomodando-a desde a fuga. Moacir, por que está me ajudando? Está arriscando sua posição na aldeia, talvez até sua vida? O jovem pajé ficou em silêncio por alguns instantes, mexendo no pequeno fogo que haviam acendido para afastar os mosquitos. Porque é o certo a fazer, respondeu finalmente. E por que? Ele hesitou, parecendo escolher as palavras com cuidado. Porque sempre me importei com você, Arami, mais do que deveria, talvez. A confissão pegou Arami de surpresa. Sempre vira Moacir como um amigo, um irmão espiritual, nunca como um possível pretendente. Eu não sabia, nem deveria saber. Ele sorriu tristemente. Um pajé deve manter certa distância de sentimentos terrenos. Além disso, você sempre foi destinada a um casamento que beneficiasse a tribo. Eu entendo isso. Arami não soube o que responder. Em vez disso, estendeu a mão e apertou a dele brevemente. Um gesto silencioso de gratidão e afeição. Na tarde do segundo dia, avistaram finalmente a missão de São Miguel. Era um conjunto simples de construções de madeira e alvenaria, com uma pequena igreja no centro. Algumas crianças brincavam no pátio, enquanto mulheres estendiam roupas em varais improvisados. Como faremos para falar com o padre sem chamar atenção? Perguntou Arami. Deixe isso comigo, respondeu Moacir. Sou conhecido aqui. Direi que viemos buscar medicamentos. Entraram na missão sem problemas. Moacir cumprimentou alguns conhecidos, explicando que estavam apenas de passagem. Foram direcionados à enfermaria, onde normalmente o padre Mateus poderia ser encontrado nas tardes, ajudando no atendimento aos doentes. O padre era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e rosto bondoso, marcado por rugas de expressão que denunciavam uma vida de sorrisos fáceis. Quando os viu, seus olhos se iluminaram em reconhecimento. Moacir, que surpresa agradável! Exclamou, aproximando-se para um abraço. Então notou Arami. E quem é sua amiga? Esta é Arami, filha do cacique Tibiriçá dos Caripuna. Viemos porque... Moacir olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os ouvia. Precisamos falar sobre a Operação Anaconda. O sorriso no rosto do padre desapareceu instantaneamente. Ele ficou pálido. Venham comigo, disse em voz baixa. Não aqui. Levou-os até uma pequena sala nos fundos da igreja, fechando a porta assim que entraram. Como vocês sabem sobre isso? Perguntou seu tom urgente. Arami mostrou o bracelete.
Leonard Miller me deu isto antes de ser atacado. Leonard está ferido? O padre parecia genuinamente preocupado. Sim, mas vivo, pelo menos até onde sabemos, respondeu Moacir. Fomos forçados a fugir antes de entender completamente o que está acontecendo. Arame contou então toda a história. O casamento arranjado, as confissões parciais de Leonard, o ataque de Jorge, as acusações falsas e sua fuga. O padre ouviu atentamente, o senho cada vez mais franzido. Isso é mais grave do que imaginávamos, disse quando ela terminou. A Operação Anaconda é uma investigação federal sigilosa sobre um esquema de mineração ilegal que tem usado terras indígenas como fachada. Leonard Miller é, na verdade, Leonard Mendes, um agente infiltrado da Polícia Federal. E Jorge? Perguntou Arame. Jorge Santana é suspeito de ser o intermediário entre os garimpeiros ilegais e empresários que financiam a operação. Ele se aproximou de várias aldeias como guia e intérprete, ganhando a confiança dos líderes para depois manipulá-los a assinar documentos que permitiam a exploração disfarçada de suas terras. Então, Leonard estava tentando proteger nossa aldeia, não explorá-la, concluiu Arami, sentindo uma mistura de alívio e confusão. Mas por que o casamento? Por que comigo? O padre suspirou. Isso eu não sei ao certo. Leonard nunca compartilhou todos os detalhes de sua operação comigo. Eu sou apenas seu contato de emergência. Mas posso supor que ele precisava de uma maneira de se integrar completamente à comunidade, ganhar acesso irrestrito. Um casamento com a filha do cacique proporcionaria isso. E agora Jorge está tentando fazer meu pai assinar documentos, disse Moacir. Provavelmente os mesmos tipos de autorizações fraudulentas que usou em outras aldeias. Precisamos impedi-lo. Arami levantou-se determinada. Precisamos voltar e contar a verdade a todos. Não tão rápido, advertiu o padre. Jorge não trabalha sozinho. Há pessoas poderosas por trás dele, pessoas perigosas que não hesitariam em eliminar qualquer ameaça aos seus negócios. Então, o que sugere? Perguntou Moacir. Vou entrar em contato com a equipe de Leonard. Eles têm monitorado a situação de longe, aguardando o momento certo para agir. Com Leonard comprometido, precisarão recalcular seus planos. Quanto tempo isso levará? Arame não conseguia esconder sua ansiedade. Meu povo está em perigo agora. Entendo sua preocupação, mas agir precipitadamente pode colocar mais vidas em risco, respondeu o padre gentilmente. Fiquem aqui esta noite. Amanhã de manhã terei notícias. Relutantemente, Arame concordou. Foram acomodados em um pequeno quarto nos fundos da missão, com a instrução de não se mostrarem muito pela propriedade. Melhor que menos pessoas soubessem de sua presença ali. Naquela noite, Arami teve dificuldade para dormir. Imagens de sua aldeia, de seu pai sendo enganado, de Leonard ferido, tudo se misturava em sua mente. Quando finalmente conseguiu adormecer, sonhou com o Curupira, que a guiava pela floresta, suas pegadas invertidas confundindo o caminho de volta para casa. Foi acordada antes do amanhecer por Moacir, que parecia alarmado. Temos que ir, sussurrou ele. Agora. O que aconteceu? Um dos rapazes da missão ouviu nossa conversa com o padre. Ele saiu há algumas horas e o padre teme que possa ter ido avisar alguém sobre nossa presença aqui. Arame levantou-se rapidamente, juntando seus poucos pertences. E o padre? O que ele disse sobre o plano? Ele está nos esperando lá fora com um rádio. Conseguiu contato com a equipe de Leonard, mas as notícias não são boas. O padre os aguardava próximo a uma pequena trilha que saía pelos fundos da missão. Seu rosto estava tenso, preocupado. Jorge e seus homens já começaram a preparar a área para mineração, disse ele sem preâmbulos. Usaram documentos forjados com a assinatura de seu pai para obter licenças emergenciais. Estão trazendo equipamento pesado para a região sul da reserva. Isso é impossível, exclamou Arami.
Meu pai nunca permitiria isso. Não conscientemente, concordou o padre. Mas Jorge é esperto. Provavelmente fez seu pai assinar documentos que pareciam ser uma coisa, mas eram outra. O que a equipe de Leonard planeja fazer? Perguntou Moacir. Eles estão mobilizando uma operação, mas levará pelo menos 3 dias até que possam chegar à área com força suficiente para enfrentar Jorge e seus associados. 3 dias é tempo demais, disse Arami. Precisamos fazer algo agora. O padre entregou-lhe o rádio. Este está sintonizado em uma frequência segura. A equipe de Leonard monitorará constantemente. Se conseguirem informações concretas sobre o que está acontecendo, principalmente provas físicas dos documentos fraudulentos, isso poderá acelerar a operação. Vamos voltar para a aldeia, decidiu Arami. Mas não podemos simplesmente aparecer. Precisamos de um plano. Moacir assentiu. Conheço alguém que pode nos ajudar. Yara, minha aprendiz. Ela é apenas uma menina, mas esperta e leal. Posso enviar-lhe uma mensagem através dos pássaros. O padre os olhou com curiosidade, mas não questionou os métodos tradicionais. Em vez disso, entregou-lhes uma pequena bolsa com provisões e um mapa detalhado da região. Marquei alguns pontos seguros onde podem se abrigar se precisarem. E tomem isto também. Ele tirou um pequeno embrulho do bolso. É um dispositivo de rastreamento. Mantenham-no com vocês. Se algo der errado, saberemos onde encontrá-los. Despediram-se rapidamente e partiram pela trilha, que logo se transformou em mata fechada. Moacir guiava o caminho com segurança, mesmo através da vegetação densa. Quando estavam a uma distância segura da missão, parou em uma pequena clareira. Preciso me comunicar com Yara, explicou. Isso levará algum tempo. Moacir retirou de sua bolsa um pequeno instrumento feito de bambu e começou a produzir sons que imitavam perfeitamente o canto de diferentes pássaros. Arami observava, fascinada, enquanto ele repetia padrões específicos, fazendo pausas ocasionais como se estivesse esperando respostas. Após quase 1 hora, um pequeno gavião pousou em um galho próximo. Moacir produziu mais alguns sons e o pássaro respondeu com seu próprio chamado antes de levantar voo novamente. Está feito, disse ele, guardando o instrumento. Yara receberá nossa mensagem. Ela nos encontrará ao pôr do sol na antiga árvore sagrada, a leste da aldeia. Como pode ter certeza de que ela entenderá? Perguntou Arami, impressionada. Moacir sorriu. É um código que desenvolvemos juntos. Os pássaros são nossos mensageiros. Eles levam padrões de sons que representam palavras e frases. Yara é especialmente talentosa em interpretá-los. Continuaram a jornada com cuidado redobrado, evitando trilhas conhecidas e mantendo-se atentos a qualquer sinal de movimento na floresta. No meio da tarde, chegaram a um riacho onde decidiram descansar brevemente. Enquanto Arami bebia água, viu algo que fez seu coração acelerar. Flutuando na correnteza estava um pedaço de tecido vermelho que ela reconheceu imediatamente como parte do colete que Leonard usava no dia do casamento. Moacir, olhe! Chamou, apontando para o tecido. Ele o pegou com um galho comprido, examinando-o cuidadosamente. Há sangue seco nele. Observou franzindo o senho. E estas marcas parecem ser de cortes feitos com faca. Um arrepio percorreu a espinha de Arami. Você acha que... Não tire conclusões precipitadas, Moacir interrompeu gentilmente. Isso pode significar muitas coisas. Talvez Leonard tenha conseguido escapar e deixou isso como uma pista. Ou talvez Jorge tenha feito algo pior do que apenas feri-lo, completou Arami, dando voz ao temor que crescia dentro dela. Guardaram o pedaço de tecido e continuaram o caminho com um novo senso de urgência. Quando o sol começou a se pôr, já estavam próximos ao local de encontro. Uma enorme samaúma, árvore ancestral, que já estava ali muito antes da aldeia caripuna se estabelecer na região. Esconderam-se na vegetação densa ao redor e aguardaram.
Não demorou muito até que uma pequena figura emergisse silenciosamente da floresta. Yara, uma menina de não mais que 12 anos, com olhos vivos e atentos como os de um gavião. "Mestre", sussurrou ela ao ver Moacir fazendo uma pequena reverência. Então notou Arami e seus olhos se arregalaram. "Você está viva! Todos dizem que o Curupira a levou." "Como está a situação na aldeia?" perguntou Arami, ignorando o comentário sobre o ser mítico. A expressão de Yara tornou-se sombria. "Não está boa. O homem branco, Jorge, trouxe mais homens. Eles têm armas. Dizem que estão protegendo a aldeia de invasores, mas não deixam ninguém sair. Seu pai está doente, Arami. Ele bebeu algo que Jorge lhe deu e desde então não consegue se levantar." "Ele o envenenou!" exclamou Arami horrorizada. "Talvez não fatalmente", ponderou Moacir. "Se quisesse matar o cacique, Jorge perderia a autoridade que tem sobre a aldeia. Provavelmente o está mantendo doente o suficiente para não oferecer resistência." "E Leonard?" perguntou Arami. "O que aconteceu com ele?" Yara hesitou. "Ele sumiu. Jorge disse que ele fugiu, mas..." Ela baixou a voz ainda mais. "Eu vi Jorge e 2 de seus homens levando algo embrulhado em um cobertor para a floresta durante a noite. Era pesado. Precisaram de 3 homens para carregar." Um silêncio pesado caiu sobre eles. A implicação era clara demais para ser ignorada. "Precisamos de provas", disse finalmente Moacir. "Sem elas, será a palavra de Jorge contra a nossa. Jorge guarda uma pasta preta sempre com ele", informou Yara. "Nunca a deixa. Dorme com ela sob seu travesseiro." "Os documentos", concluiu Arami, "devem estar lá." Formularam um plano simples. Yara retornaria à aldeia e encontraria uma maneira de distrair Jorge durante a noite. Enquanto isso, Arami e Moacir se infiltrariam na aldeia e tentariam recuperar a pasta. "É arriscado demais", protestou Moacir. "Se formos descobertos, não temos escolha", interrompeu Arami. "Meu pai está sendo envenenado. Meu povo está em perigo. E talvez Leonard já tenha pago o preço final por tentar nos ajudar." No fundo, Arami sentia uma responsabilidade pessoal pelo que estava acontecendo. Se não tivesse fugido, talvez pudesse ter evitado que a situação chegasse a este ponto. "Precisamos agir esta noite", decidiu ela. "Quanto mais esperarmos, mais Jorge consolida seu controle sobre a aldeia." Quando a noite caiu completamente, Yara retornou à aldeia, enquanto Arami e Moacir se posicionaram nas sombras da floresta, observando. A aldeia parecia diferente agora, com homens armados patrulhando o perímetro. Fogueiras iluminavam o centro, onde normalmente haveria celebrações e conversas, mas agora só se via silêncio e tensão. "Ali", sussurrou Moacir, apontando para uma oca maior que as outras. "É onde Jorge está dormindo. Costumava ser a casa do conselho." Esperaram pacientemente, observando os padrões das patrulhas. Precisamente à meia-noite, um alvoroço começou no lado oposto da aldeia. Gritos e o som de panelas sendo derrubadas chamaram a atenção dos guardas. "É o sinal de Yara", disse Moacir. "Vamos." Aproveitando a distração, deslizaram silenciosamente para dentro da aldeia, mantendo-se nas sombras. Chegaram à oca de Jorge sem serem vistos e espiaram pela abertura. Ele não estava lá. Provavelmente havia ido verificar a comoção. Arami entrou primeiro, seus olhos rapidamente se ajustando à escuridão. Viu uma rede pendurada em um canto e, embaixo dela, uma bolsa de couro. Rapidamente, vasculhou seu interior e encontrou a pasta preta que Yara havia mencionado. "Achei!" sussurrou para Moacir, que vigiava a entrada. Nesse momento, ouviram vozes se aproximando. Jorge estava voltando e não estava sozinho. "Rápido, por aqui!" Moacir apontou para uma abertura nos fundos da oca, parcialmente coberta por tecidos. Conseguiram escapar momentos antes de Jorge entrar, levando a pasta consigo.
Não pararam de correr até chegarem novamente à segurança da floresta densa. Vamos ver o que temos aqui, disse Arami, abrindo a pasta à luz fraca da lua. Dentro havia exatamente o que esperavam. Documentos forjados com a assinatura falsificada do cacique Tibiriçá, autorizando a exploração mineral em várias áreas da reserva indígena. Havia também mapas detalhados mostrando locais de extração planejada e uma lista de nomes, empresários, políticos e outros que aparentemente estavam envolvidos no esquema. Isso é maior do que imaginávamos, murmurou Moacir, passando os olhos pelos documentos. Há pessoas poderosas por trás disso. Arami pegou o rádio que o padre lhes dera. Precisamos informar a equipe de Leonard imediatamente. Conseguiram estabelecer contato e relataram tudo o que descobriram, descrevendo os documentos em detalhes. A resposta foi clara: manterem-se escondidos e aguardarem. Com essas evidências, a operação seria acelerada. Reforços chegariam dentro de 24 horas. Um dia ainda é muito tempo, disse Arami após desligar o rádio. O que faremos até lá? Precisamos voltar e tentar ajudar seu pai, respondeu Moacir. Se Jorge o está envenenando, posso preparar um antídoto. Conheço ervas que podem neutralizar a maioria dos venenos. Voltaram a se aproximar da aldeia, desta vez com ainda mais cautela. O alvoroço havia terminado, mas notaram que a segurança havia sido reforçada. Seria quase impossível entrar novamente sem serem detectados. Foi então que Arami teve uma ideia. E se não tentássemos esconder nossa presença? E se, ao contrário, a anunciássemos? O que quer dizer? Perguntou Moacir confuso. Os guardas estão procurando por pessoas tentando entrar sorrateiramente. Não estão preparados para alguém que simplesmente apareça abertamente. Isso é loucura. Você seria capturada imediatamente. Exatamente. E enquanto todos estiverem focados em mim, você poderá entrar despercebido e ajudar meu pai. Moacir balançou a cabeça veementemente. Não vou deixar você se sacrificar assim. Jorge pode matá-la no momento em que a vir. Não na frente de toda a aldeia. Ele precisa manter as aparências. Vai querer me interrogar primeiro, descobrir o que sei e onde estive. Depois de muita discussão, Moacir finalmente concordou com o plano, embora relutantemente. Arami lhe entregou a pasta com os documentos e o dispositivo de rastreamento. Mantenha isto seguro. Se algo der errado, pelo menos as provas estarão a salvo. Esperaram até o amanhecer. Então, após um breve abraço de despedida, Arami caminhou diretamente para a entrada principal da aldeia. Pare! Gritou um dos guardas ao avistá-la, apontando uma espingarda em sua direção. Quem está aí? Sou eu, Arami, filha do cacique Tibiriçá, respondeu ela, com voz clara e firme. Vim ver meu pai. O guarda parecia atônito. Rapidamente, outros se juntaram a ele, todos olhando para Arami como se estivessem vendo um fantasma. A menina do Curupira voltou! Murmurou um deles, fazendo um gesto para afastar maus espíritos. Levem-me a Jorge, exigiu Arami. Tenho assuntos a tratar com ele. Foi conduzida ao centro da aldeia, onde uma multidão começou a se formar. Muitos olhavam com medo, outros com alívio e esperança. Jorge apareceu rapidamente, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Arami, que surpresa! Estávamos todos tão preocupados, exclamou ele, aproximando-se com os braços abertos, como se fosse abraçá-la. Arami deu um passo para trás. Onde está meu pai? Seu pai está descansando. Ele não tem passado bem nos últimos dias. O choque de seu desaparecimento e as revelações sobre seu noivo traidor. Quero vê-lo, agora. Jorge hesitou apenas um instante antes de sorrir novamente. Claro, claro, venha comigo. Enquanto era conduzida através da aldeia, Arami viu pelo canto do olho Moacir deslizando entre as ocas, completamente despercebido no meio da comoção. O plano estava funcionando.
A oca de seu pai estava guardada por 2 homens armados, que se afastaram quando Jorge se aproximou. Dentro, Tibiriçá jazia em sua rede, pálido e visivelmente debilitado. "Pai!" Arami correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Os olhos do velho cacique se abriram lentamente, desfocados a princípio, mas então se iluminaram com reconhecimento. "Arami? Minha filha?" Sua voz era apenas um sussurro. Disseram que o Curupira a havia levado. "Estou aqui, pai." E voltei para ajudá-lo. Jorge pigarreou, interrompendo o momento. "Bem, agora que viu que seu pai está vivo, talvez possa nos contar onde esteve nos últimos dias e talvez explicar por que atacou seu noivo na noite de seu casamento?" Arami se levantou lentamente, encarando Jorge. "Não ataquei ninguém. Foi você quem atacou Leonard. E sei exatamente quem você é e o que está tentando fazer com nossas terras." O sorriso de Jorge desapareceu, substituído por uma expressão dura. "Não sei do que está falando. O estresse dos últimos dias deve ter afetado sua mente." "Sei sobre a Operação Anaconda", disse Arami, observando atentamente a reação de Jorge. "Sei que Leonard é um agente federal. E sei sobre os documentos falsos que você está usando para roubar nossas terras." O rosto de Jorge empalideceu momentaneamente, mas ele se recuperou rápido. "Isso é absurdo. Leonard Miller era um impostor que planejava explorar suas terras. Tenho provas." "Suas provas são tão falsas quanto sua preocupação com o nosso povo", respondeu Arami. Então, virando-se para os membros da tribo que se aglomeravam na entrada da oca, continuou: "Este homem está envenenando nosso cacique, está mentindo para todos nós." Jorge fez um gesto e seus homens armados avançaram. "Chega desta loucura." Arami claramente está perturbada e precisa ser contida para sua própria segurança. Foi nesse momento que um tumulto começou do lado de fora. Gritos e o som de algo pesado caindo. Jorge franziu o senho, distraído pela comoção. "O que está acontecendo agora?" murmurou irritado. A resposta veio na forma de uma figura que ninguém esperava ver novamente. Cambaleando, apoiado em Moacir, Leonard Miller entrou na oca. Seu rosto estava pálido e marcado por hematomas. Uma bandagem improvisada cobria seu ombro, mas seus olhos azuis queimavam com determinação. Em sua mão, segurava um pequeno aparelho que Arami reconheceu como um gravador. "Olá, Jorge", disse ele com voz fraca, mas firme. "Surpreso em me ver vivo?" Jorge recuou, seu rosto uma máscara de choque e raiva. Isso é impossível! Você estava morto?" completou Leonard. "Quase conseguiu, mas subestimou a resistência de um agente federal e a inteligência de uma jovem aprendiz de pajé que me encontrou meio morto à beira do rio e me escondeu." A multidão murmurava, cada vez mais agitada. Jorge olhou ao redor, percebendo que estava perdendo o controle da situação. "Não acreditem nele!" gritou desesperadamente. "Ele é o verdadeiro criminoso." Leonard ergueu o gravador. "Tenho aqui sua confissão, Jorge, gravada ontem à noite enquanto você se gabava para seus homens sobre como enganou esta aldeia, sobre como falsificou documentos, sobre como pretende destruir estas terras para extrair ouro e diamantes." O caos se instalou. Alguns membros da tribo avançaram ameaçadoramente em direção a Jorge, enquanto seus capangas levantavam suas armas em resposta. "Parem!" A voz de Tibiriçá, surpreendentemente forte para alguém tão debilitado, cortou o tumulto. "Não haverá derramamento de sangue em nossa aldeia." Nesse exato momento, o som de helicópteros encheu o ar. Pela abertura da oca, todos puderam ver 2 aeronaves se aproximando, com as insígnias da Polícia Federal claramente visíveis. "Parece que meus colegas chegaram um pouco mais cedo do que o esperado", comentou Leonard com um sorriso cansado. O que se seguiu foi uma operação rápida e eficiente. Jorge e seus homens foram detidos.
Os documentos falsificados foram apreendidos como evidência. Agentes médicos cuidaram de Leonard e do cacique Tibiriçá, confirmando que este havia sido lentamente envenenado com pequenas doses de um composto tóxico misturado à sua comida. Horas depois, quando a poeira baixou, Arami encontrou Leonard sentado sozinho à beira do rio, no mesmo local onde ela estivera na noite antes de seu casamento. "Como está se sentindo?" perguntou ela, sentando-se ao seu lado. "Como alguém que levou uma surra, foi esfaqueado e jogado em um rio para morrer", respondeu ele com um sorriso torto. "Mas considerando as alternativas, não posso reclamar." Ficaram em silêncio por alguns momentos, observando a água correr. "Sinto muito por ter mentido para você", disse finalmente Leonard. "Para sua família, para todos." "Estava fazendo seu trabalho", respondeu Arami. "No final, salvou nossas terras. Mas coloquei você em perigo. Nunca deveria ter concordado com aquele casamento." Arami sorriu levemente. "Não se preocupe, nunca foi um casamento de verdade, não é? Nem chegou a ser consumado." Leonard assentiu, parecendo aliviado. "Ainda assim, sinto que lhe devo um pedido de desculpas formal e talvez uma explicação completa se quiser ouvi-la." "Estou ouvindo." Leonard contou então toda a história. Como a Polícia Federal vinha investigando o esquema de mineração ilegal há anos. Como Jorge Santana havia se tornado o principal suspeito após várias aldeias indígenas terem suas terras invadidas por garimpeiros que apresentavam autorizações aparentemente legítimas. Como a Operação Anaconda havia sido criada especificamente para capturá-lo e expor toda a rede criminosa por trás dele. Quando soubemos que ele havia se aproximado dos Caripuna, vi uma oportunidade, explicou Leonard. Mas precisava de uma maneira de me infiltrar profundamente na comunidade, ganhar a confiança absoluta do cacique. E um casamento com sua filha era o caminho mais rápido, concluiu Arami. Sim, a ideia original era apenas um noivado prolongado, tempo suficiente para reunir provas contra Jorge. Nunca pretendi realmente. Bem, você sabe. Arami riu suavemente. Fique tranquilo. Também não estava muito entusiasmada com a ideia. A conversa foi interrompida pela aproximação de Moacir. Desculpem interromper, mas seu pai está chamando Arami. Ele está se sentindo melhor e quer falar com todos nós. Na oca do cacique, Tibiriçá estava sentado em sua rede, ainda fraco, mas visivelmente melhor. Sua voz tinha recuperado parte da força habitual quando falou. Esta experiência nos ensinou uma lição valiosa sobre confiança e traição, disse ele, olhando para cada um dos presentes, mas também sobre coragem e lealdade. Minha filha, Arami, arriscou sua vida para salvar nossa aldeia. Leonard, embora tenha começado com meias-verdades, provou ser um verdadeiro aliado. E Moacir, o velho cacique, sorriu para o jovem pajé. Seu conhecimento e coragem foram fundamentais para nossa sobrevivência. Tibiriçá fez uma pausa, como se estivesse considerando cuidadosamente suas próximas palavras. Os tempos estão mudando. Nossa aldeia precisa se adaptar para sobreviver no mundo moderno, mas sem perder nossas tradições e valores. Para isso, precisamos de liderança forte e sábia. Ele estendeu a mão para Arami. Minha filha, você demonstrou possuir as qualidades de um verdadeiro líder. Quando eu partir para me juntar a nossos ancestrais, será você quem guiará nosso povo. Arami sentiu lágrimas nos olhos. Pai, esta é uma honra que não esperava. Não é apenas uma honra, é uma responsabilidade, respondeu Tibiriçá, e não a enfrentará sozinha. Ele olhou para Moacir. Se vocês dois concordarem, gostaria de ver uma união que simbolizasse a harmonia entre conhecimento espiritual e liderança prática. Arami e Moacir trocaram olhares surpresos.
Nunca haviam considerado tal possibilidade, embora agora, após tudo o que haviam enfrentado juntos, não parecesse tão improvável. Isso levaria tempo para considerarmos, respondeu Arame diplomaticamente. Leonard sorriu, observando a interação. Bem, parece que meus serviços como noivo não serão mais necessários, brincou, aliviando a tensão do momento. Nos dias que se seguiram, a aldeia Caripuna começou seu processo de cura e reconstrução. A operação da Polícia Federal desmantelou completamente a rede de mineração ilegal, prendendo não apenas Jorge, mas também empresários e políticos envolvidos no esquema. Leonard permaneceu na aldeia por mais algumas semanas, recuperando-se de seus ferimentos e ajudando a estabelecer novos protocolos de proteção para as terras indígenas. Sua relação com Arami evoluiu para uma amizade sincera, baseada em respeito mútuo. Quanto a Arami e Moacir, começaram a trabalhar juntos mais estreitamente, ela aprendendo mais sobre as tradições espirituais da tribo, ele se envolvendo mais nas decisões políticas e administrativas. Se essa colaboração eventualmente floresceria em algo mais profundo, como seu pai esperava, apenas o tempo diria. Na última noite antes de Leonard partir, ele, Arami e Moacir sentaram-se à beira do rio, observando a lua cheia refletida na água. Então, o que aconteceu com o meu colar? Perguntou Arami de repente. Aquele que minha avó me deu. Jorge disse que foi encontrado com pegadas invertidas. Moacir sorriu misteriosamente. Algumas perguntas talvez devam permanecer sem resposta. Você o plantou lá, não foi? Para criar a lenda do Curupira e me proteger? O jovem pajé apenas continuou sorrindo, seus olhos refletindo o brilho da lua. As histórias têm poder, Arami. Às vezes, um pouco de mistério protege melhor do que uma verdade completa. Leonard observava a conversa com interesse. Vocês indígenas e seus mistérios... Acho que algumas coisas nunca entenderei completamente. Talvez não precise entender, respondeu Arami. Apenas aceitar que existem forças além da nossa compreensão. Anos depois, quando viajantes passavam pela região, os guias locais sempre contavam a história da jovem índia que desapareceu na noite de núpcias, levada pelo Curupira para proteger as terras sagradas de sua tribo. Diziam que nas noites de lua cheia, se você ficasse muito quieto à beira do rio, poderia ouvir seus passos retornando à aldeia, vigilante, eternamente guardando seu povo contra aqueles que viriam para destruir a floresta. E se alguém perguntasse aos Caripunas se a história era verdadeira, eles apenas sorriam e diziam que toda lenda contém uma semente de verdade. O resto... Bem, o resto pertence à magia da floresta, aos segredos que a Amazônia guarda em seu coração verde e pulsante.